Nós vamos aprender com um gigante da igreja de Jesus, chamado apóstolo São Paulo. A espinha dorsal da igreja, ela foi escrita pelo apóstolo São Paulo. Fala comigo, um gigante da fé. E nós vamos entender qual fé que eu e você podemos ter. Qual fé que eu e você podemos viver. A fé do apóstolo Paulo possuía 3 características principais. Número 1, diga, era uma fé otimista. Número 2, diga, era uma fé ativa. E número 3, diga, era uma fé empreendedora. Então, quando a gente olha a vida de Paulo, as ações dele, nós vamos entender por que a fé de Paulo era uma fé otimista, ativa e empreendedora. 4 atitudes que levou Paulo a viver dessa maneira. 4 atitudes que conduziu Paulo a ser um exemplo para todos nós. E o interessante é que nessas 4 atitudes nós vamos aprender, sempre Paulo dizia, eu posso. Fala comigo, irmãos, eu posso. Por que Paulo dizia eu posso? Porque Paulo sabia que Deus estava com ele. Quando Deus está comigo, eu posso todas as coisas. Quando Deus está comigo, eu sou dotado de sabedoria, de capacidade, de inteligência. Quando Deus está comigo, eu sou dotado para ter uma vida bem-sucedida. Então, a fé de Paulo levava ele a essa atitude do eu posso. Porque tem gente que pensa que a fé só leva para Deus pode. Mas a fé de Paulo não. Eu vou te mostrar na Bíblia que eu posso. Diga para o seu irmão, você pode. Por que você pode? É porque Deus te dotou de sabedoria, capacidade, para que através de você estar ligado nele, você poder todas as coisas, porque ele te fortalece. Se você crê, já dá um grito de glória a Deus aí. Então, o que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Número 1, diga comigo assim, ó, eu posso com Jesus viver em qualquer situação. Paulo ele nos ensina, Filipenses capítulo 4, versículo 12, que eu posso com Jesus viver em qualquer esfera da minha vida. Eu posso com Jesus estar por cima ou estar por baixo, estar sobrando ou estar faltando. Eu posso estar com Jesus em qualquer momento. Se te aplaude, você tem que estar com Jesus. Se te vai, você tem que estar com Jesus. Se está com dinheiro no banco, esteja com Jesus. Se faltou, continua com Jesus. Se está com saúde, eu estou com Jesus. Se faltou saúde, eu estou com Jesus. Se tudo está dando certo, eu posso estar com Jesus. Mas se alguma coisa está dando errado, eu posso continuar com Jesus. Então Paulo ele nos leva a entender dessa fé. Eu queria que toda a igreja lesse comigo Filipenses 4,12. Vamos lá, 1, 2 e... Sei passar falta e sei ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou experimentado, como em passar fome. Verso 13 diz assim, vamos lá. Então foca aqui ao verso 12. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está declarando que ele está com Jesus em qualquer circunstância. Eu não posso estar com Jesus só porque algo está dando certo. Ou eu não posso abandonar Jesus porque algo também deu errado. Eu tenho que estar com Jesus em qualquer circunstância. Choveu, estou com Jesus. Fez sol, estou com Jesus. Eu não estou com Jesus por causa da circunstância. Eu estou com Jesus porque eu quero viver com Ele eternamente. Então, a circunstância que eu estou passando não vai determinar se eu continuo com Jesus ou não. Essa era a fé de Paulo, e é a fé que nós precisamos entender. Sei passar falta, mas sei também ter em abundância. Eu lembro quando eu comecei a andar com Jesus, que eu aceitei Jesus,
Eu trabalhava ainda na contabilidade de Torres, de office boy, e eu lembro até hoje da Avenida Afonso Pena, em frente ao Otton Palace, um hotel, era tipo um carrinho de madeira enorme, e ficava aquelas mangas, e aquela manga, parece que jogavam água nela, aquela manga parecia uma manga de outro mundo, principalmente quando você quer comprar e não tem dinheiro, é que o negócio fica melhor ainda. E eu, com o dinheiro contado da passagem, eu tinha vontade de comprar uma manga, mas eu não podia comprar. Só que eu estava feliz com Jesus. Então, não é porque eu não tinha dinheiro para comprar uma manga que eu estava triste. Hoje eu tenho condição de comprar a manga que eu quiser. Mas não é porque eu posso fazer uma coisa hoje, eu não podia fazer no passado, que aquilo determinava a minha vida com Deus. A minha vida com Deus não depende da situação que eu estou vivendo, mas depende do Deus que eu quero estar com Ele para todo sempre. Então isso é tão sério, porque tem pessoas que quando tem abundância esquecem das coisas de Deus, e outros quando estão em aperto e dificuldade perdem o ânimo, ficam desanimados. Tem pessoas que param de estar na casa de Deus, sabe por quê? Por que você não vem na igreja mais domingo? Comprei um sítio. Quando estava pobre, lascado, perdido, não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, estava na casa de Deus, orando, buscando. Aí Deus deu sabedoria, Deus deu estratégia, prosperou. Agora domingo vai pegar, vai para o sítio. Então, porque está crescendo, não está mais com Deus como antes. E outros é o contrário. Por que você não está mais com Deus? Está tão difícil a minha vida, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Está tão complicado, está difícil, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Qual recado nós estamos passando para Deus? Será que nós vamos depender da circunstância para andar com Deus? O apóstolo Paulo está nos ensinando. Você pode viver com Jesus em qualquer situação. Por quê, pastor? Porque no verso 13 ele declara: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você recebe essa palavra, aplaude e glorifica Jesus. Você pode com Jesus. Segunda coisa que a gente aprende sobre esta fé do apóstolo Paulo, ele também dizia: eu posso prosseguir em busca dos meus objetivos. Repete comigo: eu posso prosseguir em busca dos meus objetivos. Filipenses capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo diz: irmãos, vamos toda a igreja ler? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Fala comigo: eu faço. Diga para o seu irmão: é você que faz. Amém? Deus te dotou de capacidade para você fazer. Deus te dotou de sabedoria para você fazer. Deus te dotou de conhecimento para você fazer. Deus te deu livre-arbítrio para você decidir em fazer ou não. Ele está dizendo: uma coisa eu faço, e é o quê? Esquecendo-me, vamos lá? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo. Então aqui você percebe no verso de número 13, Paulo dizendo: uma coisa eu faço. Não é Deus, não é os anjos, não é o Espírito Santo. Ele disse: eu faço. O que que ele faz? Esquecendo das coisas que atrás ficam, esquecendo daquilo que tira a alegria,
esquecendo das decepções, esquecendo das traições, esquecendo das ingratidões, esquecendo das vezes que não foi amparado, esquecendo das vezes que foi maltratado, esquecendo das vezes que foi injustiçado. Ele disse: eu decidi esquecer, porque Deus quer que eu esqueça. Lamentações de Jeremias disse: eu só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou decidido, eu não vou ficar falando do passado de sofrimento, eu não vou ficar falando das dores que eu já enfrentei, eu não vou. Por quê? Porque quanto mais você fala do seu passado de sofrimento, pior ele fica. É como se fosse um gigante, que você fala e dá vitamina, ele cresce, você fala da vitamina, ele cresce, você fala, é como você está dando uma vitamina para ele crescer. Então Paulo está ensinando: eu estou decidido, eu vou esquecer do meu passado de sofrimento e dor, e vou prosseguir para o alvo. Porque quem não faz isso, ele não vai ter uma fé otimista, ele não vai ter uma fé ativa, e não vai ter uma fé empreendedora. Não tem como eu dirigir um carro só olhando para o retrovisor. Eu tenho que olhar para frente. Ah, pastor, mas a minha luta é muito grande. Ei, se eu desse microfone aqui para cada um contar das suas lutas, todas são grandes. Não tem luta pequena de ninguém aqui, não. Mas qual que é o erro do ser humano? É achar que a luta dele é pior do que a dos outros. Então ele vai para o espírito de autocomiseração. A minha vida é a pior, vocês não sabem o que eu estou enfrentando. Aí sabe o que essa pessoa está dizendo? Que ela é a pior pessoa do mundo, e dentro dela ela quer que você tenha dó dela. E sabe como é que ela vai morrer? Vai morrer desse jeito, dizendo que a vida dela é ruim, que a vida dela não presta, e essa cantilena vai. E vamos tocando o barco desse jeito. Sendo que Deus está nos ensinando. Esquece do passado de sofrimento. Deus nos dotou de capacidade e sabedoria para fazermos debaixo da direção dele, que é prosseguir para o alvo. Prossiga para o alvo. Qual que é o seu alvo? Prossiga para ele. Qual é o seu objetivo? Prossiga para ele. Onde você quer chegar, meu irmão, Deus já está lá te esperando, e você chegar lá é só questão de tempo. Não fica olhando para o passado. Escuta, Deus deu uma ordem para a mulher de Ló: não olhe para trás, segue o caminho. E ela está seguindo o caminho, até que de repente, o que ela faz? Ela dá uma parada e olha para trás. Quando ela olha para trás, ela define o futuro dela. Ela virou uma estátua de sal. Tem muita gente paralisado, porque só fala do passado. Virou estátua de sal. Quando você fala só do seu passado, você está ditando como é que vai ser o seu futuro e o seu presente, sem ter mobilidade. Paulo nos dá uma lição fantástica dessa fé. Ele tinha problemas graves, como eu tenho, como você tem, mas ele decidiu avançar. Aqui fala de 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado a gente esquece, presente a gente avança, e futuro a gente prossegue para ele. Não fique parado no seu passado de sofrimento. Talvez tenha alguém sentado do seu lado, que você não faz ideia da luta que essa pessoa enfrenta. Talvez você olha para mim e fala: não, o pastor é um homem de muita fé. Eu sou de muita fé, mas eu passo no vale da sombra da morte de vez em quando, para não falar de vez em sempre. Eu entro no vale de ossos secos e eu falo: Deus, e agora? E Deus fala: abra a boca e profetiza. Declara que vai mudar. Profetiza.
Você não vai me ver eu abrindo a minha boca para reclamar. Quando eu falo do meu passado é de testemunho. Porque eu tenho que avançar. Quer ter uma fé ativa? Quer ter uma fé otimista? Quer ter uma fé empreendedora? A fé de Paulo está dizendo assim: eu faço. Eu posso esquecer de tudo aquilo que me perturba. Todas as marcas ruins do meu passado. E eu vou prosseguir para conquistar o meu alvo. Quem toma posse, bate palma e dá glória. Terceiro, o que eu aprendo com a fé de Paulo? Em terceiro lugar, diga comigo assim, ó, eu posso fazer morrer da minha vida o que não agrada a Deus. A fé de Paulo nos leva a ter esse entendimento. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha o que Paulo está dizendo sobre o eu posso fazer morrer na minha vida o que não agrada a Deus. Toda a igreja leia, vamos lá, 1, 2 e... exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Aqui Paulo está dizendo que é ele que tem que fazer morrer, mas muitas vezes tem crente que ora dizendo: Deus, mata isso de dentro de mim. Senhor, faça morrer essa vontade. Sendo que ele mesmo permite e depois pede para Deus matar. Olha que coisa. Não, pastor, mas de vez em quando a tentação é muito grande, é muito pesado, o senhor não sabe, é muito difícil, é complicado. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O apóstolo Paulo dizendo, para quem que diz, eu não aguento, a luta é muito grande, a tentação é muito grande, olha o que a Bíblia diz, vamos ler, vamos lá, 1, 2 e... não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que possais suportar. Você pode dar glória a Deus aí? O que a Bíblia está nos ensinando? O que a palavra de Deus está nos orientando? É que nenhuma provação ou tentação que você passar por ela vai ser maior do que as suas forças. Por isso, quando alguém virar para você e falar, ai, mas eu não aguento, você fala a pessoa falar, é porque você quer continuar do mesmo jeito. Para de falar mentira. Você já tem que falar porque tem gente, irmão, que gosta de colocar a culpa. É o Satanás, pastor. O diabo me atenta. Diabo? O diabo está no inferno? Eu não tem nada a ver com isso não. Ele que decidiu viver assim. Porque se você não suportar, a palavra é mentirosa. Mas a Bíblia diz nos Salmos, seja Deus verdadeiro com a sua palavra e o homem mentiroso. O que é que nós precisamos entender? Para ter uma fé ativa, para ter uma fé otimista e para ter uma fé empreendedora. Primeiro, eu vou viver com Jesus, eu posso viver com Jesus em qualquer situação. Segundo, eu vou viver com Jesus, eu vou prosseguir, eu vou buscar os meus objetivos. Terceiro, eu vou fazer morrer da minha vida aquilo que não agrada a Deus. E quarto e último, para eu ter uma fé ativa, para eu ter uma fé otimista, para eu ter uma fé empreendedora, em quarto lugar, fala comigo assim, eu não sou vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. Romanos capítulo 8, verso 37.
Essa linguagem é uma linguagem bíblica mais que vencedor. É uma linguagem teológica. As pessoas do mundo não usam essa linguagem. Lá no mundo só tem vencedor. Mais que vencedor é somente uma linguagem teológica e bíblica dos que andam na fé com Jesus. Toda a igreja lê. Vamos lá, 1, 2 e... Mas somos mais por aquele que nos amou. O que eu aprendo aqui? Existe uma diferença do vencedor e do mais que vencedor. Vencedores vencem com treinamento, esforço, dedicação e determinação. Mais que vencedores vencem com sobrenatural e com a fé. Vencedores, eles vencem, eles se sobressaem somente quando ganham. Mais que vencedores, até quando são derrotados, eles vencem. Olha o que eu aprendo aqui, quando eu leio, põe aqui o verso 35, por favor, de Romanos 8 ainda. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? O que eu aprendo aqui? Mais que vencedor, até quando é derrotado, ele vence. Dá um glória aí. Vencedores vencem coisas transitórias, mais que vencedores vencem coisas eternas. Vencedores ganham medalhas e prêmios, mais que vencedores ganham a coroa da vida. Vencedores cruzam a linha de chegada, mais que vencedores vão cruzar os céus. Vencedores ganham bens, mais que vencedores ganham a vida eterna. Vencedores são reconhecidos pelos homens, porém mais que vencedores, o nome dele é reconhecido por Deus, e o nome seu, o meu nome, que somos mais que vencedores, está cravado na palma da mão de Deus. Alguém recebe essa palavra? Se recebe, aplaude e glorifica a Deus. Eu vou perguntar: se igreja viva, quem é você? Aí você fica de pé, levanta as duas mãos e profetiza: mais que vencedor. Igreja viva, dá um glória. Igreja viva, dá um aleluia. Igreja viva, quem é você, igreja? Quem é você, igreja? 2 até 7, quem é você, igreja? 3, quem é você, igreja? 4, quem é você, igreja? 5, quem é você, igreja? 6, quem é você, igreja? 7, aplauda ele.